Salve, sou o Pi, esse é o canal Revolucionário Casual. Você acha que eu quero mudar o nome do canal? Bom, eu há um tempo atrás, uns anos atrás, eu gravava uns vídeos esporadicamente. Com o tempo eu acabei meio que deixando de lado. Mas eu, enfim, tava querendo dar uma treinada, voltar a gravar um pouco. Eu acabo sempre, por conta da faculdade, lendo bastante, né? Eu faço Ciências Sociais aqui na USP. E também estou experimentando gravar um vídeo assim ao ar livre, para aproveitar que hoje está sol, um calorzinho da hora. E eu quero falar do livro Valsa Brasileira, da Laura Carvalho, que é um livro que vai estar pensando a economia, né, ao longo dos governos petistas e também com a crise, principalmente ali no período do golpe, mas acho que desde o governo Dilma também ela começa já a apontar críticas um pouco mais severas para o projeto econômico que estava sendo desenhado ali. Mas antes de eu entrar um pouco no livro, que no caso aqui eu peguei, tentei fazer um resumo, então eu vou gravar por partes, né? Infelizmente meu equipamento técnico é um pouco modesto, então eu tô com uma câmera emprestada da minha namorada, e aí câmera diferente de filmadora não dá pra só sair gravando um monte, né? Eu tenho que ficar aqui de olho e gravar por partes e tal. Eu até tentei gravar outro dia, acho que ontem, só que aí não deu muito certo, porque primeiro ficou sem foco, depois o gravador de áudio também não tava indo porque tava sem pilha palito. Aí eu fui comprar pilha palito e tava caro pra cacete. R$26, mano, 4 pilha palitos, assim. Acho que agora até tô mais motivado pra tentar gravar uns vídeos. E assim, só para não enrolar muito, antes de começar a falar do livro propriamente, eu queria também, tava falando que nesse tempo, por exemplo, que eu não gravei muitos vídeos, eu escrevi bastante no site Medium, então tenho vários textos lá, vou deixar linkado. E um pouco da minha ideia também de voltar a gravar vídeos é para poder divulgar um pouco os textos, porque os vídeos eu sinto que acabam tendo bem mais acessos, mesmo quando eu não divulgo, pela pesquisa no Google e tal, os vídeos são mais vistos, então acho que é uma forma também de divulgar. Aos poucos eu também tenho postado um pouco desses textos no Instagram, então eu dou uma adaptada, coloco uns cardzinhos lá, então também quem quiser conferir meu Instagram, fora os textos tem vários desenhos, né? Eu gosto bastante de desenhar. Durante a pandemia, inclusive, eu acabei explorando um pouco mais essa parte de desenho e tal. E até um pouco das minhas ambições assim no momento é tentar fazer uns zines, né? Misturando um pouco o texto com os desenhos. E aí, na real, o vídeo acho que é um pouco isso, para divulgar, para treinar um pouco, assim. Acho que várias vezes eu tentei gravar alguns vídeos e por questões técnicas não dava muito certo. Às vezes também você conseguir colocar, acho que o grau de profundidade correto para um vídeo, porque senão também a gente começa a entrar em muitas questões, fica um bagulho muito complexo e com limitações, né? Porque, sei lá, por exemplo, eu não estou estudando nesse momento uma matéria, né, sobre a crise brasileira. Eu li um livro e claro que isso dialoga com tudo que eu estudo aqui nas sociais, mas tem minhas limitações, né? Eu vou estar, inclusive, abordando boa parte do livro, mas não tudo. E só para encerrar esse lero-lero inicial, eu também vou, na hora que eu editar esse vídeo, eu pretendo editar um vídeo que eu fiz mais no começo do ano, antes de começar a guerra na Ucrânia, sobre a situação ali do imperialismo estadunidense, que focava muito nesse livro que eu li e fiz o vídeo, era sobre o imperialismo estadunidense, né, a Desordem Mundial chama o livro. E nesse livro ele pegava muito a situação da Ucrânia, também da Síria, então acho que é um vídeo que ficou bem legal e ajuda bastante a entender o contexto atual. Eu postei ele já no Instagram em 2 partes, mas eu acabei não reeditando para postar no YouTube, então eu vou também aproveitar e já fazer isso. E bom, agora acho que bora lá, vou tentar ficar um pouco aqui de olho no tempo, assim, para também não me perder. Bom, esse livro aqui, ele acho que é bem famosinho, né? Valsa Brasileira, da Laura Carvalho. A Laura Carvalho é professora de economia aqui na USP também. E é um livro de 2018. Acho que a datação dele é importante porque o Brasil realmente a cada momento está se superando nas bostas, né? E acho que contextualiza bastante. Eu não acho que o livro está nem um pouco datado, porque ela vai estar analisando os episódios ali, mas com um debate econômico bem profundo. Então é um livro super pertinente, principalmente porque também é bem propositivo, né? No final eu vou comentar um pouco das proposições que ela faz, o que ela, né, entende que pode ser feito na economia brasileira, e também vou problematizar um pouco a linha do livro, né?
E, bom, vamos lá então, vai. A primeira parte do livro, né, um livro que é dividido em basicamente 3 momentos, que seria os governos Lula, depois o governo Dilma, que ela vai entender como uma agenda Fiesp, né? Então ela vai marcar que tem uma grande mudança nesse período aí para passagem para o governo Dilma, e depois o período de golpe Temer, que seria um aprofundamento cabuloso da agenda Fiesp e que se segue, assim, acho que dá para dizer que o governo Bolsonaro é meio que uma continuidade disso e cada vez com talvez menos projeto econômico, né? Cada vez mais só a destruição do Estado e tudo ficando ao Deus dará. Bom, então para começar, para falar do governo Lula, né, que são 2 mandatos, dá para dividir o período. De modo geral, o período foi marcado por crescimento econômico e o melhoramento dos indicadores sociais, porém ainda assim dá para dividir os 2 governos com o segundo governo ali entre 2006 e 2010, constituindo o período que ela coloca ali como um milagrinho e que vai ser, acho que talvez o grande modelo de desenvolvimento, né? Tipo, não que ela também não vá problematizar as limitações, mas seria o momento mais positivo da economia, né? E o próprio crescimento mais acelerado, com maior investimento também, acaba sendo um forte indicador disso. Mas o primeiro mandato do Lula, onde já começa políticas redistributivas, começa já uma valorização do salário mínimo e também, né, investimentos públicos ali, porém vai ser marcado muito por um conservadorismo em termos de política econômica. Então, na verdade, ela vai falar que boa parte ali do que vai ser favorável também tem a ver com uma conjuntura externa favorável, que ela já não vai identificar tanto no segundo período, que continua, né, com o boom das commodities, vai aprofundar esse melhoramento, mas aí o papel do Estado, né, o papel da situação interna vai ser muito mais marcante. E aí nesse primeiro período dá para destacar um foco, né, no controle da inflação a partir do tripé macroeconômico, que ela vai estar questionando. E muito esse foco na estabilidade, então uma política também que não tem um papel ainda tão ativo do Estado e assim, né, isso pode ser atribuído a vários fatores, até uma própria consolidação política do PT. Não é um período que vai ser tão focado no livro, né? Acho que tem várias coisas que podem ser faladas, até a própria reforma da Previdência que deu origem ao PSOL, mas eu acho que o principal é que é um período ali marcado, né, por uma política monetária conservadora que vai se manter no período seguinte, com juros altos, mas que é o começo do que vai se intensificar, né, e que aí no segundo mandato de fato você vai ter uma política que pode se chamar mais de desenvolvimentista. Então o período do milagrinho, que é do segundo mandato, você vai ter então um aprofundamento da valorização do salário mínimo, né, um salário mínimo mais acelerado, políticas de redistribuição de crédito. Então, por exemplo, não só o Bolsa Família, mas o Minha Casa Minha Vida de 2019, que aparece ali como um pouco uma resposta à crise de 2008, é um projeto anticíclico, né? Uma forma do Estado injetar investimento. E dessa forma o Brasil, né, por essa presença forte, esse aumento da demanda agregada gerada pelo Estado, ele vai sentir muito menos a situação da crise, né? E de modo geral você mantém ainda uma situação externa favorável para o Brasil no sentido das commodities, que ela também vai problematizar, né? Vou tentando aqui por partes, eu espero que o vídeo não fique tão longo. E, bom, além disso, você vai ter um maior acesso ao crédito, né? Esse crédito tanto para as famílias, mas para as empresas. Então, não apenas você tem um investimento público direto, que ela vai defender que é essencial. Então, acho que o divisor de águas do governo Lula, principalmente nesse segundo mandato, para o governo Dilma, né, para essa agenda da Fiesp, seria essa troca, né, do papel ativo e direto do Estado com investimento para um papel indireto, né, um papel de desoneração, de cobrar menos impostos, de incentivar com subsídios e deixar o investimento a critério da iniciativa privada. Então isso é, acho que talvez o grande ponto, ela vai defender o papel ativo e direto do Estado.
Em 2004 e 2005, o crescimento foi liderado por um boom de exportações que dificilmente pode ser atribuído à política econômica interna dos governos FHC e da ortodoxia econômica do primeiro mandato de Lula. Já entre 2006 e 2010, não se pode ignorar o efeito da valorização mais acelerada do salário mínimo, da universalização de programas de transferência de renda, da expansão do acesso a crédito e dos investimentos públicos sobre o crescimento econômico e o dinamismo do mercado de trabalho. Sendo assim, uma coisa é dizer que a estabilização da inflação foi condição necessária para uma retomada do crescimento. Disso poucos discordam. Outra coisa é afirmar que a adoção do tripé macroeconômico, metas fiscais de arrecadar mais do que o gasto público, superávit, metas de inflação e câmbio flutuante, as privatizações e demais políticas implementadas desde 1994 foram as principais responsáveis por gerar um crescimento mais acelerado, uma década depois. Bom, bora aí para a segunda parte desse vídeo. Vou tentar postar tudo junto, mesmo que ficar um pouco comprido no YouTube, porque eu sinto que fazer o vídeo em muitas partes as pessoas acabam não vendo, e eu acho que é um vídeo interessante assim para deixar tocando aí no YouTube e também para quem já leu, dar uma revisada. Eu vou também ao longo do vídeo, né, acho que vocês vão até ir percebendo aí, eu vou ir colocar algumas citações, eu anotei muitas citações, não vou estar citando aqui falando, mas depois na hora de editar eu leio e coloco algumas citações que são pertinentes aí para estar complementando o que eu estou falando e também para valorizar a escrita, né, e o livro em si da Laura Carvalho mais, né. Bom, investimento público, ele é muito forte nesse período, né? Então ela coloca aqui, por exemplo, que de 2006 a 2010 você tem um crescimento médio do investimento de 27% ao ano. Isso é muita coisa. Então, realmente é um período assim bem arrojado de investimento, e que infelizmente, né, acaba levando a um certo endividamento no período posterior, porque você começa a ter, né, uma diminuição do crescimento econômico. Então, se você investe em vistas da sua expectativa de crescimento futuro, considerando também que você está já chegando no limite da sua capacidade ociosa, ou seja, as empresas estão produzindo no limite do que elas podem, e pela expectativa de que a demanda vai crescer, e a demanda muito aí é atribuída ao crescimento da economia, né, cada vez mais consumo, então as empresas investem mais, né, para produzir mais, oferecer mais serviços e bens. Então, dessa forma também, um período de crescimento, quando ele é seguido por, né, uma diminuição desse crescimento, ele pode levar a um certo endividamento, mas nesse momento, então, o investimento público vai ser muito marcado pelo Programa de Aceleração, né, do Crescimento, a PAC. E, bom, esse período ele vai ter também de saldo positivo um acúmulo muito bom de reservas internacionais, né? Então, principalmente em dólar. Isso aumenta, né, as ferramentas que o governo tem para estar controlando o câmbio, para poder estar se posicionando em termos de política econômica no nível internacional, né? E aí depois eu vou estar considerando algumas questões aí nesse panorama internacional também. Em termos negativos, você ainda tem um juros muito alto, né, como eu comentei. O Brasil é marcado por uma taxa de juros muito alta, então os grandes focos do período posterior vai ser a diminuição, até que bem brusca dos juros, né, no período muito curto, e aí depois no final a gente vai tentar problematizar um pouco essa política de juros. E nesse sentido também, o que acontece é que o Brasil é um país muito dependente das commodities, e nesse período você vai ter uma inflação de serviços, né? Tipo, desde a construção civil, mas enfim, empregadas domésticas, serviços de modo geral, sei lá, cabeleireiro, todas essas coisas aí, que são setores, né? Que é um setor, né, de modo geral, os serviços, que demanda muito trabalho, não tem muita competição internacional, né? Não vai vir, sei lá, uma empregada de outro país para trabalhar na sua casa, né? Ou mesmo quando tem isso é muito moderado, principalmente num lugar como o Brasil. E nesse sentido, vai ter uma valorização, né, dessa camada mais pobre. Então você, não só pelos programas de distribuição como o Bolsa Família, mas como o setor de serviços cresce muito, né, o comércio, etc., então as pessoas começam, né, na base da pirâmide, começam a ganhar mais. E nesse sentido, então, você também tem, né, além dessa inflação na parte de serviços, que acaba afetando bastante a classe média, você vai ter uma situação de
vazamento do crescimento econômico. O que seria isso? Bom, o Brasil não tem uma indústria forte, então boa parte do que a gente consome, e num momento de maior consumo, né, de crescimento econômico, é importado. Então a gente consome de fora, logo parte desse crescimento econômico estava sendo gasto fora do país e não no fortalecimento da indústria. Eu vou também estar fazendo algumas pequenas considerações sobre isso. Mas, basicamente, assim, a questão das importações que ela vai tentar discutir ao longo do livro são condições favoráveis, né, para o desenvolvimento da indústria. Então, ela vai pensar, por exemplo, a questão do nível de valorização, né, do real, entre outros fatores. E, bom, em boa medida, o período posterior vai ser uma grande tentativa, né, de foco na indústria, mas que não vai dar muito certo. Quer dizer, vai dar bem errado, na verdade, né? E, bom, acho que, por fim, esse período do governo Lula é caracterizado também negativamente pela questão da forte concentração no topo da pirâmide. Então, como eu disse, embaixo, seja pelos programas de redistribuição ou pela valorização dos serviços, que dependem muito do trabalho, né? Um trabalho ali menos qualificado. Então, os pobres têm uma ascensão ali de 1%, né? na divisão ali da pirâmide. Porém, os ricos, né, essa concentração ali de quem é mais rico, vai ter uma ascensão muito maior na renda. Então, na verdade, tem um atachamento da classe média. Então, em algum sentido, parte do ódio da classe média em relação ao PT é um pouco justificado quando você pensa em termos relativos, não em termos absolutos. Em termos absolutos, você tem um forte crescimento, dá para dizer que o bolo estava crescendo bastante, então mesmo que proporcionalmente a classe média comesse um pouco menos do bolo, ela estava comendo mais bolo. Então acho que esse é um dos grandes pontos de sempre diferenciar o que é termos absolutos, o tamanho total da economia, o tamanho do bolo, e relativos, né? O tamanho de cada pedaço do bolo a partir das divisões de classe. Os dados de Morgan sugerem que enquanto os 50% mais pobres aumentaram sua participação na renda total de 11% para 12% entre 2001 e 2015, os 1% mais ricos subiram a sua parcela de 25% para 28%. Mais uma vez, fica claro que quem perdeu com o processo de crescimento do período foi o meio da pirâmide. Os 40% intermediários reduziram sua participação na renda de 34% para 32% naqueles anos. A classe média se beneficiou relativamente menos do crescimento econômico do que os ricos e os pobres. Agora, antes de ir para o período posterior, vale também colocar algumas pequenas questões aqui que eu anotei sobre a crise de 2008. O livro ele vai entrar em vários pontos, né, da economia, então ele é uma leitura muito fluida, dá para uma pessoa leiga ler, ao mesmo tempo ele vai indicar, né, e vai trazer de forma muito sintetizada alguns debates muito importantes. Então em nenhum momento assim a economia ela é simplificada, ela é tirada da devida complexidade, embora seja muito contundente uma perspectiva não liberal, uma perspectiva que eu identifico como keynesiana de desenvolvimento. O que também, assim, né, no final ela vai fazer várias considerações no nível mais sociológico que são bem interessantes, então não dá para colocar só como um keynesianismo, um desenvolvimentismo barato. Acho que a validade das proposições e das críticas que ela coloca é muito de tipo, a partir do momento que a gente está, para onde a gente vai, né? Vou tentar discutir um pouco disso, mas indo aqui para a questão da crise de 2008... Bom, como eu falei, basicamente, a postura que acaba tendo por esse forte crescimento dos investimentos vai ser, né, um modelo keynesiano de política anticíclica. Então, como você aumenta, né, a partir do papel ativo do Estado muito o gasto público, né, o investimento público, então a demanda ela continua crescendo, né, e aí tem também a situação das commodities, então o Brasil sente menos. Mas também é interessante falar que você vai ter uma expansão monetária internacional nos países de primeiro mundo, ou seja, eles vão expandir, né, a disponibilidade de moeda, né, você vai ter muito mais dinheiro em circulação lá, e esse dinheiro vai ser alocado no terceiro mundo. Isso faz também com que tenha uma valorização artificial dessas moedas, o real, também a moeda mexicana, por exemplo, ela coloca que são grandes destinos, né, nesse período que vai ali de 2010 a 2003. Isso faz com que, por exemplo, né, você tenha uma competitividade prejudicada, né, dos produtos que partem, por exemplo, do terceiro mundo. As importações também, né, ficam mais facilitadas por conta disso. Então tem uma série de implicações, por exemplo, quando você tem um peso, né, grande de economias que são produtivamente menos
competitivas, você tem um peso ali do valor dessas moedas, né? Então, para quem compra de fora coisas em reais, fica menos vantajoso. Mas aí a gente também vai entrar em alguns pormenores interessantes. E isso vai chegar ao fim, né, em 2003, porque aí você tem um final dessa fase aí de expansão e começa a ter uma expectativa de aumento nos juros dos Estados Unidos. Isso faz com que, seja melhor você investir na dívida de lá, né, nos títulos de lá. Então também vai ser um dos fatores que vai ser marcante, né, no começo da inflação do período posterior do governo Dilma. Eu vou parar aqui o vídeo novamente para entrar então nessa segunda fase, que é o começo da crise. Bom, vamos lá então agora falar do período do primeiro mandato da Dilma e que vai se intensificar com o segundo mandato, que inclusive ela considera que a intensificação das políticas liberais implementadas com mais força no governo Dilma é um estelionato eleitoral. Então assim, vai destoar bastante do que foi prometido nas eleições de 2014, né? Tipo, com uma guinada à direita, como era conhecido na época. Bom, então qual que é o que marca, né, então essa mudança? Assim, resumidamente, o ponto central é a questão do investimento público, que vai passar a ser indireto. O que isso significa? O governo vai abrir mão de arrecadar, né, ele vai abrir mão de arrecadar para oferecer desonerações. Então ele cobra menos impostos com a expectativa que isso dê mais dinheiro para as empresas investirem. Então tentar colocar o investimento não mais no setor público tão fortemente, mas no setor privado. Além disso, uma política de créditos com subsídio, né? O que significa isso? Então, você vai dar um crédito, né, principalmente para grandes empresas, que vai ser tão subsidiado que é quase um investimento direto do Estado nas empresas, né? Então, isso também vai levar uma série de questões. Por quê? Porque tudo isso, né, que visava uma situação de investimento, né, e fortalecimento da indústria com condições mais favoráveis, tudo isso acaba levando ao Estado a arrecadar menos e vai entrar numa lógica, né, que é muito marcada já no começo desse período, de ajuste fiscal, redução de gastos. Qual que é a intenção desse ajuste fiscal? Entre outras coisas, a intenção é a redução da taxa de juros. Um dos problemas no Brasil é que você tem o quê? Uma oferta de crédito menor, né? Um crédito meio bosta para você adquirir, porque o juros é muito alto. As consequências desse juros alto, entre outras coisas, é que você desaquece a economia, porque é menos crédito disponível, as pessoas consomem menos, a demanda diminui, as empresas têm mais dificuldade para investir. Então, o grande ponto, por exemplo, era você diminuir a taxa Selic, e dessa forma conseguir, né, por meio do corte de juros, ter então esse panorama, né, esse contexto mais favorável para o investimento. Só que tudo isso a troco de corte de gastos. Esses cortes, né, esse ajuste fiscal, essa política de austeridade, vai se dar principalmente, né, e ela explica, por termos até constitucionais, sobre o investimento público direto. Progressivamente, né, principalmente no período Temer, ele vai começar a atacar fortemente os próprios serviços sociais, né? Porém, o primeiro momento, o que acontece? Os gastos do governo, né, as obrigações de pagamento do governo, são basicamente em dois níveis, né? Você tem os gastos vinculados, que são obrigatórios, então é salário de funcionário, previdência, o valor, né, obrigado pela Constituição de saúde e educação, coisas do tipo. Porém, o investimento público não é um gasto obrigatório. Então, se você tem que gastar menos, você vai cortando no investimento público. Então, mais ou menos a chantagem, né, o troco pela diminuição da taxa de juros que o Banco Central vai fazer é esse ajuste fiscal. Só que aí você vai ter em troca disso o quê? Uma diminuição do crescimento econômico, porque aí o papel do Estado de garantir a demanda não vai estar presente tão fortemente. Então começa a diminuir o crescimento até que a gente vai chegar no período de que a economia entra em crise e para de crescer. E nesse sentido, o grande ponto que ela vai trazer é que o quê? A ideia não é que o gasto público ele substitui o gasto do Estado, na ideia de que tipo, o dinheiro dos impostos que você está cobrando e investindo
se as empresas tivessem, elas investiriam por conta própria de uma forma mais eficiente. Não, na verdade, os gastos são complementares, né? O gasto tanto da empresa, o investimento da empresa, quanto o gasto do Estado, o investimento do Estado, são complementares no sentido de que o principal fator de investimento, de aumento da capacidade produtiva, geração de emprego, etc., é a expectativa de vender mais, a expectativa de que a economia vai crescer, a demanda vai aumentar. Então esse é o grande fator e por isso que essa política, né, de forma bem resumida, não vai dar muito certo. Essa agenda Fiesp, adotada no primeiro governo Dilma, envolveu a redução de juros sob a condição de um ajuste fiscal, a desvalorização do real, a contenção de gastos e investimentos públicos e uma política de desonerações tributárias cada vez mais ampla, além da expansão do crédito do BNDES e o represamento das tarifas de energia. Pode-se dizer com segurança que os resultados de sua adoção foram desastrosos. Se considerarmos que, além disso, a política econômica do primeiro governo Dilma, que Carvalho não classifica como desenvolvimentista, privilegiou a redução de impostos como forma de estímulo ao crescimento, talvez seja mais fácil compará-la com a estratégia promovida por Ronald Reagan na década de 1980 ou com as propostas de reforma tributária de Donald Trump do que, por exemplo, com a atuação do governo chinês nas últimas décadas. Em 15 de janeiro de 2016, Dilma já tinha declarado a jornalistas no Planalto: "Acho que a questão mais importante para o país é a Previdência." Olhando em retrospectiva, a escolha da Previdência e não do emprego, como é a maior de todas as preocupações em meio à crise econômica e política mais profunda das últimas décadas, talvez faça de Dilma a maior líder antipopulista da história brasileira. Bom, um outro ponto que é interessante que ela vai estar colocando, já nesse começo aí da situação da inflação e da volatilidade da moeda, é o quê? É o papel da economia financeira, né? Tipo, da financiarização, da especulação. Então, por exemplo, ela vai estar colocando que uma medida interessante que foi feita era a taxação de apostas na queda do dólar. Então, na época que o real estava valorizando em relação ao dólar, um dos motivos disso também é que se apostava, né? Se negociava dólares por reais na expectativa de que o real ia subir e com isso essa diferença viraria lucro para quem estava apostando nisso. Então a taxação era uma forma de controlar essa instabilidade e enfim, depois ela até fala, né, que no período posterior e tal, uma das coisas que seria importante é que essa taxação fosse feita no sentido inverso, né, também nas apostas em relação à alta do dólar, né, e desvalorização do real. Bom, nesse sentido, é importante colocar um pouco a questão, então, do valor, né, do real, né? Então, assim, basicamente, quando você tem uma desvalorização da moeda, você favorece as exportações. Ela vai problematizar isso, primeiro no sentido de que você favorecer as exportações talvez não seja a forma mais interessante para um país continental como o Brasil, onde o fortalecimento do mercado interno, né, ou seja, de vender internamente, é muito grande, porque você tem um mercado interno muito grande, né? Então outros tipos de medidas seriam interessantes nesse sentido. Porém, obviamente, né, que o real muito valorizado, ele favorece também exportações, porque fica mais barato comprar de fora. Mas essa complexidade da questão de valorizar ou desvalorizar precisa ser colocado principalmente no sentido do nível tecnológico que o Brasil dispõe. Ou seja, ela vai estar colocando que as commodities, de modo geral, elas são inelásticas. O que isso quer dizer? O preço da commodity, né, o preço que você vai ofertar, não altera muito a quantidade de commodities, né, de produto que vai ser consumido pelo mundo. Você tem, na verdade, uma taxa de consumo um pouco estável. Então, nesse sentido, o preço ele acaba sendo fixado a nível mais internacional. Eu até recomendaria, né, vou colocar o link aqui, eu fiz um fichamento bem legal do livro Formação Econômica Brasileira do Celso Furtado, né? Tá de fato resumido, assim, é um resumo completo. E eu vou deixar o link, tá no meu Medium, então é bem legal lá. Ele, por exemplo, falando da crise de 29, das políticas do café, ele vai falar bastante sobre essa questão das commodities, da elasticidade do café, como é que a gente pensa essa questão. Mas aí ela vai estar colocando realmente que nesse sentido da quantidade, né, da demanda por commodities não alterar assim facilmente,
Então, acaba que esse tipo de exportação primária que o Brasil realiza é pouco afetado por pequenas alterações do real, né? Por pequenas desvalorizações. Claro que, por exemplo, no momento atual, onde você tem uma desvalorização do real absurda, aí você já vai sentir. E é justamente essa questão. Uma das coisas que eram objetivadas, né, e que parece que foi se desenhando ao longo do tempo, é justamente uma desvalorização muito forte do real, mas não apenas isso também, para você diminuir de fato os custos, né, e conseguir tornar mais competitivo os produtos brasileiros primários externamente, você tem que também atacar os direitos sociais, você tem que também atacar os salários, a classe trabalhadora, porque aí de fato você sem cagar com a taxa de lucro, né, com a margem de lucro dos empresários, você consegue tá exportando, né, de forma mais competitiva, mais barata. Então é bem interessante, né, como que para competir com a Ásia, como que pela essa característica do tipo de produto que é exportado pelo Brasil, a questão dos ataques ao salário mínimo e da desvalorização do real de forma mais agressiva se justifica bastante em termos econômicos para esse setor voltado para as exportações. Só que óbvio, né, tudo isso a custa também de depredar com o mercado interno. Bom, vamos lá continuar. Eu mudei um pouco aqui de lugar, né? Porque a praça tá vazia, mas tem gente que é folgado, né? É foda. Bom, é só para fechar essa parte em relação à questão da desvalorização do real nesse momento, também algo que ela vai estar enfatizando bastante é que existe uma certa assimetria. Essa assimetria se dá por quê? Porque no momento que, por exemplo, você aumenta, né, o preço do importado por conta do real estar mais desvalorizado, não necessariamente os produtos nacionais, mesmo que não sofram uma alteração de custos, vão repassar isso. Eles vão ter uma margem maior, né, de lucro, no sentido de que, por exemplo, se o meu concorrente está muito mais caro por conta que o dólar está mais caro, eu vou deixar meu produto em reais mais caro também. Claro que assim, em vários momentos, a alta do dólar aumenta os custos, porque se você precisa de insumos, de bens de capitais que são comprados em dólar, isso vai repassar, né, no produto nacional. Porém, mesmo quando não é o caso, você não precisa estar repassando isso. Então, você acaba aumentando a margem de lucro e isso gera um outro efeito inflacionário quando o real vai se desvalorizando muito também por conta dessa competitividade interna que diminui. Bom, e aí só para encerrar esse momento no governo Dilma, acho que vale a pena também colocar então que você vai ter esse começo da inflação, né? Como eu citei, também tem a ver com essa conjuntura internacional, então em determinado momento ali, tipo, por 2013, etc, tipo, você vai ter uma situação de que começa a ficar mais atrativa a dívida estadunidense, você então diminui essa quantidade de dólar em países periféricos e também você vai ter a questão da própria situação da diminuição do crescimento, que acaba não tendo, né, o efeito que se esperava, por exemplo, de controle da inflação, porque, entre outros fatores, né, acho que um dos grandes erros do governo, de fato, foi o represamento de preços administrados. Então, uma forma de garantir uma estabilidade e controlar os preços, né, e também deixar a produção nacional mais competitiva foi represar, né, não ajustar na medida que aumentando os custos, os preços administrados, de modo que eles acabaram sendo repassados meio que todos de uma só vez, e aí ela até chega a citar, enfim, né, vou colocar, mas você tem realmente um aumento muito brusco, assim, acho que principalmente em 2015, desses preços administrados. Bom, o saldo geral, né, que começa nessa mudança de política, né, com maiores desonerações, então, né, uma arrecadação tributária um pouco menor e ao mesmo tempo menos investimentos públicos, né, menos crescimento, você vai ter então menos crescimento e aumento na dívida pública, porque ela depende de superávit, né, que é você arrecadar mais do que você gasta. Então você só diminui seus gastos, mas não arrecadar mais. E no caso, por exemplo, você pode, sem mudar a política fiscal, ou mesmo até arrecadando relativamente menos, você pode ter uma arrecadação absoluta total maior se a economia cresce, porque como são porcentagens, né,
mas o período também vai ser ineficiente nesse sentido. Mas as contradições dessa política neoliberal, elas vão aparecer fortemente, na verdade, no golpe, né? Nesse processo de golpe do Temer. Então, primeiro você vai ter uma criminalização da política fiscal, que vai ser muito caracterizada aí na questão das pedaladas fiscais, mas realmente se vende ideologicamente a ideia de que o Estado não pode gastar e que a crise econômica ela é resultante de uma farra dos gastos públicos, principalmente por conta da redistribuição de renda na base da pirâmide, o que na verdade ela também vai estar sempre argumentando muito contra, porque ela vai estar falando essencialmente que enquanto que a concentração, né, a disponibilidade de renda para o topo da pirâmide não tem um efeito tão grande na demanda, porque os ricos eles gastam relativamente menos do que eles possuem, né, do que os pobres, porque o pobre ele acaba gastando, né, transformando em demanda tudo que ele ganha. Ele não consegue ficar poupando, não tem, né, realmente um represamento do dinheiro. Então, nesse sentido, quando você redistribui para a base da pirâmide, o aumento do consumo tem um efeito multiplicador muito grande, né? Esse efeito multiplicador vai aparecer em vários aspectos, né? A própria questão do investimento público, por exemplo, é que você aquece a economia, porque um setor vai demandando coisas de outros setores menores e que serão satélites, né, desses setores principais. E nesse sentido, enfim, né, eu não vou entrar muito no âmbito da Lava Jato, ela coloca várias questões tanto em relação ao golpe quanto da Lava Jato, mas realmente o ataque às empresas nacionais, a redução desse papel das estatais, né, do investimento público direto, vai ter um efeito multiplicador inverso, né? Você começa a diminuir de forma generalizada a demanda no Brasil. E bom, nesse momento então, o foco para a própria geração de superávit, de estabilidade fiscal no governo Temer vai se dar a partir da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. Lembrando que a própria Dilma já colocava a questão, por exemplo, da reforma da Previdência acima da questão do desemprego. Então você tinha um momento de crescimento do desemprego, mas ela estava focando mais, por exemplo, na questão da Previdência, o que caracteriza o governo dela de forma muito liberal. E, bom, na verdade, o que é importante, acho que destacar dessa terceira fase e dessa crise mais aguda que vai se aprofundando é a contradição do discurso neoliberal, no sentido de que não vou nem entrar tanto no mérito da diminuição, o aumento do Estado em si, né? Porque acho que o Estado policialesco ele está vinculado diretamente com a ausência do bem-estar social, da necessidade de policiamento e controle dos corpos, mas a contradição se dá mesmo no próprio nível fiscal, porque o Temer não consegue cumprir as metas, né? Ele não consegue entregar superávites, essas metas vão sendo alteradas, mas sem que a mídia, sem que a imprensa faça o mesmo papel de terrorismo ideológico. Então, quando o Temer não consegue chegar nem perto da meta de superávit, essas metas são reajustadas e você continua ainda propagando uma ideia de otimismo do mercado, né? O mercado ainda está otimista, está gostando do que está acontecendo. E como que isso se explica? Porque, na verdade, a própria questão, por exemplo, do escândalo, né, da JBS faz com que os gastos, por exemplo, com emendas parlamentares sejam absurdos, né? Para você conseguir, ter essa coesão da classe política nesses projetos de ataque à classe trabalhadora. Então, mas como que isso se explica em boa medida? O que seria o grande foco, então, do neoliberalismo seria a austeridade por conta própria, né? Por si mesmo, de o Estado tem porque tem que gastar menos. Porque se o Estado estiver repassando dinheiro para a elite, não importa a via. O importante é que, de fato, exista uma redistribuição via o Estado, mas que tire dos pobres para o topo da pirâmide, né? Para a elite. Então, a grande questão do neoliberalismo seria atacar a democracia. Tirar o papel do Estado é tirar o papel dos controles democráticos em relação à política econômica, em relação à economia cada vez mais. Então isso que explica a conivência da classe burguesa em relação à classe política, mesmo sem resultados favoráveis no momento de crise. Porque também, aí é um ponto que acho que eu discordo um pouco da Laura Carvalho, vale a pena sim você ter um pedaço maior de um bolo menor, porque ainda assim a economia é muito grande, a concentração de renda foi muito acelerada, então os bancos tinham recordes constantes, você, na verdade, ainda assim tinha um enriquecimento da elite, e não apenas isso, o enfraquecimento, não só econômico, mas político da sociedade. Então cada vez menos a sociedade consegue reagir, ela consegue enfrentar as disparidades.
Em seu primeiro ano, o governo Temer pôde contar com uma grande tolerância com o déficit fiscal elevado e a dívida pública crescente. O livro A Nova Razão do Mundo, dos franceses Christian Laval e Pierre Dardot, pode nos ajudar a entender o fenômeno. Segundo os autores, o neoliberalismo não seria uma doutrina econômica, e sim um instrumento de desativação do jogo democrático. Já dizia Margaret Thatcher, a economia é o método, o objetivo é mudar a alma. A teoria econômica neoliberal vem se mostrando bem-sucedida em evitar as consequências de uma radicalização da democracia pela conquista de direitos e cidadania. A solução, sob o véu da técnica, é criar outra forma de sujeição, e aquele Estado, potencial garantidor das demandas dessa mesma sociedade por mais proteção social, melhores serviços e maior igualdade de tratamento, torna-se um inimigo, não só no discurso, mas também na prática, pois tal doutrina econômica encarrega-se de mantê-lo sob o controle das oligarquias. E, bom, basicamente, então, acho que esse período também é importante destacar a questão da confiança, né, do mercado, né? Aí ela até usa o exemplo da fadinha do mercado, que seria a ideia de que, independente do nível de ociosidade, ou seja, se eu já tenho capacidade produtiva que eu não estou usando, independente disso, independente do crescimento da demanda, né, da minha expectativa de vender mais, simplesmente uma política fiscal controlada, o Estado gastando menos, né, você fazendo essa agenda liberal, ia fazer com que a confiança na economia, a confiança no Brasil aumentasse e aí os investimentos apareceriam, que seria essa ideia da fadinha da confiança. E ela vai estar rechaçando isso, né, seria uma das grandes falácias desses projetos de austeridade. Em 2011, Paul Krugman criou um personagem místico, hoje mundialmente conhecido, para ironizar a defesa do corte de gastos públicos como solução para a crise econômica. Segundo Krugman, alguns governos pareciam acreditar que se cortassem seus gastos, austeridade, e só por isso, uma fadinha da confiança apareceria para recompensá-los com investimentos e gastos do setor privado, estimulando a economia, ignorando a existência ou não da capacidade ociosa na oferta e a própria expectativa de crescimento econômico, gerador de demanda. Agora, a grande questão, assim, né, para encerrar, é que o que acontece mesmo de fato é que você vai ter a segunda maior crise, né, em termos de queda do PIB. Também vai ser a crise que empata, né, em duração com a de 1989 e 92, né, em termos de tempo de crise até você parar de registrar as quedas na economia, e a recuperação, né, e a recuperação é calculada por basicamente você voltar a um patamar anterior, né, então você vai tendo uma queda no PIB, então mesmo que, sei lá, em um semestre pontual você pare de cair, você pode dizer até que a crise parou, mas a recuperação ela depende de voltar ao patamar anterior. Ela já na época que o livro foi lançado em 2018 já seria mais longa, né, pelas expectativas de crescimento. Na verdade, com tudo que aconteceu, com pandemia, etc, assim, acho que realmente de longe é a crise mais longa em termos de recuperação que a gente já teve. E aí coloca, acho que uma grande questão que ela vai estar trabalhando, que é a porquê dessa porra, né? E como que o discurso liberal se sustenta nesse contexto todo, que a realidade está negando, né, ativamente essas falácias em termos de desenvolvimento? Porque o que se vende não é que os ricos vão ficar mais ricos, mas é que a sociedade, de modo geral, vai melhorar a partir dessa adoção dessa agenda, né, dessa agenda Fiesp, enfim, dessa agenda neoliberal. E aí ela vai estar falando basicamente de dois fatores. Primeiro, a falácia da composição. Ou seja, existe uma diferença quando individualmente um ator econômico toma uma atitude. Por exemplo, você diminuir custos na sua empresa faz com que você se torne mais competitivo, porque você, sem mexer a taxa de lucro, você pode vender produtos mais baratos do que o seu concorrente. Porém, quando você pensa em termos agregados, ou seja, na composição, né, desses muitos atores, formando um agregado, né, uma totalidade, se todo mundo diminui custos, o que isso significa? Significa que o mercado consumidor, né, os trabalhadores com salários que consomem, vai diminuir. As pessoas vão ter menos dinheiro para consumir, seja porque o desemprego aumentou, seja porque o salário diminuiu, pela inflação, entre outras coisas. Então, a demanda diminui. Logo, mesmo que você tenha um custo menor e venda um pouco mais barato, você tem menos pessoas para quem vender. Então o efeito da composição vai criar esses paradoxos. É a mesma coisa em relação à guerra fiscal entre os estados. De fato, né, um estado
que, enfim, tem uma taxa de juros mais interessante, que individualmente vai ter uma política fiscal mais arrojada, pode atrair mais investidores. Porém, se vários países fazem isso, né, e você tem, de modo geral, uma aplicação da agenda neoliberal pelo mundo, na verdade, todos os estados vão continuar no mesmo patamar, né, só vai ter abaixado o nível fiscal geral e vai ter uma arrecadação menor. Então não vai ficar mais competitivo em termos fiscais e vai arrecadar menos. Então essa é basicamente a falácia da composição. Considerando o fracasso dessa agenda, de desonerações com subsídios, seguidas por austeridade com ataque aos direitos sociais, em elevar lucros e vendas, a pergunta que não quer calar é: por que o empresariado nacional apoiou essas políticas, dando um tiro no próprio pé? Uma resposta pode estar na existência das chamadas falácias da composição. Talvez a falácia da composição mais conhecida na macroeconomia seja o chamado paradoxo da poupança. Se uma família resolve consumir menos, sua poupança será maior. Mas, se todas as famílias tomam a mesma decisão, caem a demanda agregada e a própria renda nacional, fazendo com que a poupança total não aumente. O que eu discordo um pouco do que é apresentado aqui é que, em última instância, né, uma das limitações do capitalismo é que você, a menos que você repense a economia em termos de, sei lá, uma suficiência interna, algo do tipo, você depende, para ser competitivo, que o seu crescimento econômico seja maior do que o do coleguinha, que a sua indústria se desenvolva mais, né, e seja mais atraente do que os produtos do coleguinha. Então, claro, né, a questão de especialização com ganha-ganha, acho que existe, né, teorias que falam em relação a isso ser vantajoso no primeiro mundo, mas realmente, assim, não é algo que entra no mérito, né, tipo, do debate, porque é um debate que se dá no livro mais em curto prazo. Então, por exemplo, se todos os países da periferia adotassem uma agenda mais desenvolvimentista, qual que seria o resultado, né? Isso não fica discutido. Então, também existe, acho que talvez uma questão da composição que precisaria ser apresentada, né, em termos de desenvolvimento, de keynesianismo, né? Não só pensando no crescimento econômico generalizado que encontra as limitações naturais do planeta, mesmo as limitações sociais de você incentivar o consumo e um modo de vida consumista cada vez mais problemático sociologicamente. Mas, enfim, então acho que tem umas certas limitações no argumento. Você tem que pensar isso enquanto algo propositivo, que problematiza a economia atual e que dá ferramentas para um horizonte de médio e curto prazo, né? Ao longo prazo, você precisaria pensar outras coisas e, de fato, o livro no finalzinho coloca até algumas considerações mais sociológicas que eu vou considerar no final do vídeo, que é bem bacana. E, bom, além dessas falácias da composição, ela vai estar falando muito do que a financiarização ela tem a ver com o quê? Com você adivinhar o que a maioria das pessoas vai fazer, ou seja, quais vão ser as ações que vão ser mais compradas. Em última instância, isso é uma valorização, né, uma recompensa do senso comum. E essa recompensa ela vai fazer com que, por exemplo, não só eu tente adivinhar o que a maioria dos atores, dos investidores vai fazer, mas que eu incentive ativamente eles a fazerem tal coisa. Então, se eu comprei uma ação, eu quero que todo mundo compre. Ou, né, independente disso, ou se eu antecipei um movimento de valorização e desvalorização de uma ação, eu quero que isso se concretize para eu poder lucrar com essas diferenças, né, de preços, para eu poder, de fato, a partir dessa especulação, minha especulação se confirmar enquanto realidade e eu lucrar. Isso faz com que, então, os modelos econômicos hegemônicos, a nível propagandístico, sejam cada vez mais validados, né, em termos de ideologia e discurso, porque você quer que os atores econômicos ajam como se aquilo fosse real, porque aí de fato as ações, o mercado, né, ele vai ficando cada vez mais descolado da economia real e vai trazendo resultados dentro dessas previsões desses grandes investidores. Então, nesse sentido, essa recompensa para o senso comum explicaria o porquê que, embora o crescimento, embora os indicadores, né, tipo que mesmo os grandes órgãos oficiais, o FMI, fazem, né, tipo essas previsões, porque que mesmo dando errado, essas agendas, essas teorias econômicas não são tão revistas, muito por conta dessa especulação, onde você permeia o senso comum. Se as recompensas oferecidas ao senso comum são tão mais altas quanto mais participantes compactuam com ele, aqueles que já fizeram suas apostas têm todo o interesse em convencer os demais da validade dos seus modelos. Ou seja, a financiarização implica em lucrar ao adivinhar os modelos econômicos mais adotados e, tautologicamente, convencer a todos para adotá-los. E aí acho que indo para a última parte do livro, assim, né, só algumas considerações rápidas, porque acho que já ficou bem longo e tal. Enfim, né, isso é para você ter uma longa brisa de chapação
ouvindo minha voz e fazer uma bela revisão ou ficar com muita vontade de ler esse livro. O que ela vai, acho que bem de forma resumida, tá propondo é, primeiro, uma reforma tributária progressiva. Porque ela defende que o Estado tem que ter um papel mais ativo, logo a gente tem que arrecadar, mas isso não significa, por exemplo, necessariamente arrecadar mais, mas arrecadar melhor. Arrecadar melhor, ou seja, é arrecadar menos da base da pirâmide e mais os mais ricos. Então é taxar lucros e dividendos, é taxar herança, é deixar mais progressivo, né, a taxação de renda, entre outras coisas. Então, por exemplo, também a própria questão de você diminuir o imposto sobre o consumo faz com que as pessoas possam consumir mais e principalmente que você tire menos a renda da parte de baixo da pirâmide, porque essa parte proporcionalmente sempre gasta mais do salário consumindo, então cria mais demanda. Então isso seria um dos grandes pontos dessa reforma tributária, mas também para garantir que o Estado tenha como investir, e aí ela sempre coloca essa questão do investimento público direto, principalmente com infraestrutura, né? Mas obviamente também visando um desenvolvimento tecnológico, então isso entra, né, em educação, ciência, etc. Então esses seriam um dos grandes pontos. Ela vai trazer uma questão em relação aos juros e à inflação. O monetarismo de Milton Friedman, que disse certa vez que a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário, vive hoje um recorde de baixa popularidade. A expansão monetária realizada pelos bancos centrais de países ricos após a crise de 2008 e as baixas taxas de inflação que ainda vigoram por lá se encarregaram de enfraquecê-lo. Está mais do que na hora, portanto, de romper com o senso comum tupiniquim de que toda a inflação vem do excesso de dinheiro em circulação. Bom, e aí só para poder explicar um pouco a questão do nível de juros e a relação dos juros com a inflação, bom, ela vai estar falando que basicamente, convencionalmente, né, o que se espera teoricamente é que ao você aumentar os juros, você diminui o crédito, isso desaquece a economia porque diminui a demanda, porque as pessoas vão ter menos dinheiro para comprar e para investir. Ao mesmo tempo, quando você aumenta os juros, a atratividade dos títulos públicos, né, da financiarização aumenta em relação a você investir em ações produtivas, né? Então, por exemplo, se você tem uma dívida pública indexada na Selic, né, que vai estar respondendo em relação aos juros, e esses juros aumentam, então você vai ter um rendimento maior investindo em títulos, né, investindo no setor mais financeiro do que numa empresa, né, na produção. Então isso também faz com que você tenha uma alocação maior, né, de capitais no setor financeiro. Isso também desacresceria o setor produtivo, né, diminuindo essa oferta de produtos, então fazendo esse controle mais clássico da inflação. Ao mesmo tempo também que essa atratividade, né, em relação à dívida pública, ela se daria também no nível internacional. Então, o Brasil está pagando um juros legal pela dívida lá, vou investir naqueles títulos. Isso traz mais moeda externa para o Brasil, ou seja, aumenta a demanda por real. Ao aumentar a demanda por real, você então vai valorizar a moeda e aumentar as importações, o que novamente vai ter vários efeitos anti-inflacionários, né? Porque você aumenta a competitividade, você aumenta o poder de compra também de produtos externos. É evidente que não se pretende negar que pode haver interesses fortes por trás das elevadas taxas de juros brasileiras, que oferecem altos rendimentos de curto prazo para os detentores de títulos públicos e contribuem substancialmente para concentrar a renda no Brasil. No entanto, não se pode reduzir o debate sobre juros a um debate político, desconsiderando que uma redução drástica e rápida da Selic, em condições desfavoráveis, pode acelerar a taxa de inflação, reduzir o poder de compra dos salários e minar a própria estratégia redistributiva, como ocorreu em 2011. Porém, o que acontece? Você primeiro tem que entender que cada tipo de inflação vai ter que ser analisada por conta dos seus reais motivos, né? Então ela coloca que não dá para falar que a inflação é só uma grande oferta de moeda. Tem mais dinheiro na economia do que deveria ter menos dinheiro circulando. Não, depende. Pode ser, por exemplo, uma inflação de custos. No caso, por exemplo, brasileiro, como eu já coloquei, você tinha toda uma questão de conjuntura internacional. Um outro fator foi o represamento, né, de preços
concentrados. Então só em 2015, onde você estoura nessa represa, você tem 18%, por exemplo, desse aumento de custos, e recentemente, por conta do PPI na Petrobras, entre outras coisas, você vai ter um aumento de custos muito grande. O aumento também dos alimentos no Brasil vai aumentar por conta de que você está produzindo para fora e aí fica com uma baixa oferta de alimentos para consumir no mercado interno, então aumenta os preços. Então realmente depende do que está acontecendo. Um outro fator também é que a própria lembrança, né, de períodos de muita inflação, como, enfim, década de 80, 90, faz com que você já tenha, né, ideologicamente uma questão da expectativa de um receio de inflação e uma alta indexação das taxas, dos juros em relação à inflação. Porque se tudo acompanha a inflação, cada vez que o índice de inflação é atualizado com uma alta, então todos os valores dos juros, né, todos os salários, etc., tudo vai acompanhar. Então isso faz realmente com um efeito em cadeia inflacionário. Então a desindexação acompanhada, né, de um período ali favorável de maior estabilidade, etc., seria importante, porque senão você tem realmente um problema de inércia inflacionária, onde para estabilizar os preços ficam aumentando. E aí você acaba sempre tendo um monstro da questão inflacionária. Mas aí o que ela vai estar colocando é que um dos fatores meio que dessas ferramentas tradicionais, né, de contenção da inflação a partir do nível de juros não funcionar no Brasil, um dos grandes motivos é que o nível de juros sempre está muito alto. Então isso vai criar uma série de características, né, que vai fazer com que, de fato, as alterações, né, num curto prazo da taxa de juros não sejam tão sentidas positivamente em relação à inflação, por exemplo. E aí você tem outros fatores, por exemplo, o próprio spreads bancários, né, a diferença entre os juros que o banco cobra e a taxa básica de juros faz com que às vezes uma diminuição na taxa básica não seja repassada para quem vai lá no banco pedir um empréstimo. Então é mais complexo, né? Você precisa realmente de um desenho mais complexo de regulamentação e de construção de uma situação que consiga lidar melhor com a inflação. E aí, em relação a, por exemplo, a volatilidade do real, né, e todas essas oscilações do real com impacto na inflação, também tem a ver com a falta de regulamentação em relação ao mercado financeiro, as especulações, né? Não vou entrar nesses méritos, mas no livro também ela discute um pouco sobre isso. E aí acho que um dos pontos também que é importante que ela vai estar colocando é justamente essa característica das commodities, de serem produtos com baixa elasticidade, de você ter uma demanda meio constante, depender muito do mercado externo. Também em termos, acho que, estratégicos, né? Você vai ter então bens que são de menor complexividade, então você fica numa situação muito mais dependente, você acaba tendo que importar boa parte dos produtos mais complexos. Então a própria situação das commodities faz com que as oscilações nos preços dos produtos primários no mercado internacional afete muito o nível do real. Então, nesse sentido, o Brasil ele fica um pouco mais prejudicado para ter um autocontrole da própria economia, né? Sendo o Brasil um país continental e desigual, com grande potencial de expansão do mercado interno, adaptar para cá o modelo de crescimento liderado por exportações adotado em tantos países asiáticos não parece a melhor estratégia. Como vimos, desvalorizações do real encarecem produtos importados e são inflacionárias, reduzindo salários reais. Por outro lado, também ficou claro que o modelo baseado na exportação de commodities e de produtos agroindustriais, além do enorme custo ambiental, deixa o país refém da conjuntura internacional e de preços demasiado voláteis. Por fim, ainda vale citar brevemente, ela vai, por exemplo, fazer algumas problematizações no nível mais sociológico, né, da coisa. Então ela vai, por exemplo, colocar que é muito absurdo um país que tem um nível de encarceramento e de genocídio como o Brasil está mais preocupado com a situação de envelhecimento da população e o impacto disso na Previdência. Porque, se a questão é ter menos jovens trabalhando para tampar um possível rombo futuro da Previdência, né, como propagandeava o Temer, por exemplo, por que a gente não está preocupado com os jovens que a gente está matando? Por que a gente não está preocupado com os jovens que estão desempregados, que estão sendo encarcerados? Então, assim, boa parte da força de trabalho brasileira está desempregada e está na merda e não está podendo atuar produtivamente. Então, assim, é muito interessante, né? Acho que dá para fazer todo um desenvolvimento a partir dessas questões do encarceramento, né? Da situação mais social mesmo, né? Do estado policialesco no Brasil e pensar como isso realmente afeta economicamente e também mostra várias contradições, né? Do discurso neoliberal, do discurso contra o estado de bem-estar social.
A proteção aos mais vulneráveis sempre pode caber no orçamento, mas o genocídio jamais caberá na civilização. Enquanto a insustentabilidade do sistema previdenciário, em meio à elevação da expectativa de vida, for vista pela maioria como mais dramática do que a insustentabilidade de um sistema penitenciário em meio à produção de um número cada vez maior de excluídos, estaremos condenados à barbárie. E eu acho que é assim, né? Em termos de limitação, acho que é um pouco das coisas que eu já coloquei, né? A própria questão mesmo de como pensar um crescimento e um desenvolvimento a nível global, as limitações ambientais disso, mas também uma outra questão a nível mais propositivo e de curto prazo, né? Num termo mais político, eu acho que é uma agenda econômica que também parte de muitos pressupostos, né? Do que seria sociologicamente possível para a atuação da população, né? E, em boa medida, uma agenda econômica dessa não depende apenas de bons projetistas, né, de tecnocratas ou qualquer coisa assim. Depende de um debate público, né? A própria intenção do livro é fortalecer esse debate, claramente o tipo de escrita e enfim, a própria exposição da Laura Carvalho, alguém que acho que vocês já viram pelo YouTube e tal. Mas, assim, pressupõe realmente uma mobilidade social em termos políticos, né? Não uma imobilidade, né? Uma paralisia, uma passividade. Nesse sentido também, será que não é possível, para além da questão do crescimento econômico, mas mesmo de uma distribuição de renda, né, uma desconcentração muito massiva, ou mesmo de modos de vida, né, mais assentados numa produção para subsistência, outras formas de autonomia, a partir de uma luta política, você conseguir, menos dependente desse mercado externo, mas você conseguir de fato também, né, complementar, conseguir bons resultados para a população mais pobre. Será que realmente um controle em relação ao papel das elites na política também não é algo que no curto prazo, da mesma forma que esse desenvolvimento depende dessa ação política, também não é algo que pode ser pensado? Então, assim, obviamente que é um livro de economia, mas dá para pensar também justamente como que esse desenvolvimento, né, como essas medidas de médio e curto prazo, elas também podem ser pensadas num nível social mais amplo, e acho que também o livro contempla um pouco disso quando você pensa o papel que é colocado, né, para as políticas redistributivas. Então, realmente acho que um design criativo, interessante de política, seja no nível da educação, da distribuição de renda, pensar mesmo as minúcias de certos projetos, né? Se você pensa, por exemplo, a questão do Minha Casa Minha Vida, como que você pode empoderar mais essas comunidades, né? A partir de, em vez de, sei lá, ter mediações de grandes empreiteiras, mas você conseguir, tipo, colocar o controle, né, da produção mais na mão dos trabalhadores. Enfim, acho que tem todo esse campo, assim, para pensar. Eu acho que é um livro do caralho, assim, recomendo muito a leitura. E é isso, assim, vou tentar editar e para quem viu até o final, valeu, assim. Se puder curtir e compartilhar, eu agradeço bastante. E é isso, assim, né? Tipo, o canal é pequeno e tal, mas eu vou tentar fazer mais vídeos, sim. E, real, assim, compartilha aí, mano. Compartilha onde você tiver, comenta também, fala o que você pensou. Quem lê o livro também, fala aí as próprias impressões. E eu vou tentar gravar o Jacobinos Negros logo menos.